Boa tarde, paz do Senhor Jesus, estudando a Bíblia juntos. E vamos para mais um estudo. Provérbios 12, as atitudes do justo e do perverso. Maravilha! Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, oro ao Espírito Santo para que Ele venha nos abençoar nesse estudo, né? Em mais um estudo juntos, eu, você e o Espírito Santo. Que Ele vem nos iluminar, dar-nos o Espírito de sabedoria, né? Vem nos dar uma mente prudente, né? Que age de acordo com a mente de Deus, o Espírito de sabedoria, né? O Espírito, que a gente venha ter a presença de Deus, amém? Em nome de Jesus, que Ele venha nos dar discernimento, entendimento, que Ele venha nos dar o Espírito de revelação das entrelinhas da palavra de Deus, que não seja eu falando, Ludmila, mas seja o Senhor, o Espírito Santo, que Ele venha ser o nosso professor, que eu venha ser só um instrumento do Senhor nessa hora que nós vamos aqui estudar. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12. E vamos continuar nossos estudos de Provérbios, que é um livro tão rico, tão sábio e maravilhoso. Bom, vamos começando a ler, e o livro de Provérbios, ao contrário de outros estudos que eu faço, eu vou explicando por versículo, porque é um livro mais profundo, no sentido das explicações. Amém? Então vamos lá. As atitudes do justo versus as atitudes do perverso. Lembrando que nós estamos na terceira parte do livro de Provérbios, mas agora mesmo eu vou ter que falar sobre isso, e eu vou explicar sobre essa terceira parte para quem ainda não pegou. Versículo 1. Toda pessoa que deseja o conhecimento, toda pessoa justa que é justificada pelo sangue do Cordeiro, toda pessoa sábia, toda pessoa que tem a presença de Deus, que almeja ter, que anseia ter a presença de Deus, que quer ter a presença de Deus, toda pessoa prudente, que quer agir de acordo com a mente de Deus, que deseja o conhecimento. Que conhecimento humano? Não. O intelecto? O conhecimento intelectual? Não. O conhecimento de Deus, toda a ciência da mente de Deus, da palavra, da Bíblia. E ama a disciplina. Que disciplina é essa? É a correção que visa o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento espiritual. Mas aquele oposto, mas aquele que odeia a repreensão, aquele que odeia a correção, que visa o aperfeiçoamento espiritual, não tem juízo, não tem a direção de Deus. Então aqui nesse capítulo nós vamos ver sempre a oposição entre a atitude do justo e a atitude do perverso. Sempre a oposição, o contrário da atitude do justificado pelo sangue de Jesus, da pessoa que anda com Deus, da pessoa que tem a presença de Deus dentro dela, e daquela pessoa que não tem a presença dentro dela. Lembrando, né, que daqui a pouco eu vou falar, mas eu vou adiantar, porque o Espírito Santo está me incomodando, porque eu estou querendo falar tanto. Eu falei ontem, vou falar de novo, porque é algo que eu preciso falar. O dia que eu tenho estudo capítulo 8, em vídeo, no Facebook eu já tinha escrito, mas em vídeo eu falei que didaticamente o livro de Provérbios, ele todo tem um esboço para ser estudado. E eu vou estudando ele todo em esboços, em princípios, em partes, em numerações e letras, mas de uma forma para a gente ver o objetivo do porquê estudamos o livro de Provérbios, tá? Ele é dividido em três partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 7, a segunda é do capítulo 8 ao 9, e a terceira é do capítulo 10 ao capítulo 31, tá? Então, essas três partes. E essa parte que estamos estudando agora, que é do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 31,
nós estamos vendo sobre a piedade, entre parênteses, santidade, que é o exato oposto da vida mundana, desinteressada de Deus em piedade. Ok? E daqui a pouco eu vou definir melhor esses conceitos de novo, que eu já defini esses dias para trás, no versículo 4 desse mesmo capítulo 12 que nós estamos estudando hoje. Ok? Vamos lá então. Voltando aqui. Versículo 2. O homem bom, o homem justo, o homem que anda na presença de Deus, o homem justificado pelo sangue do Cordeiro, né, que escolheu Jesus como seu Senhor e Salvador, que anda no caminho da retidão, né, no caminho do Senhor, ele obtém o favor do Senhor. Amado e amada que está estudando comigo aqui a Bíblia, que está com a sua Bíblia aberta, pega um lápis ou uma lapiseira, pega um caderninho, vamos estudar juntos. Eu estou dizendo aqui a palavra de Deus, não sou eu, a Bíblia, manual de vida. O livro de Provérbios, é igual eu sempre falo, é um livro que toda mulher, todo homem deveria estudar e meditar todo dia. Hoje, dia 12, vamos meditar no capítulo 12. Para nos tornar debaixo da direção do Espírito Santo. Estudar pela carne não adianta não. Buscarmos o quê? Sabedoria, prudência e as virtudes do Espírito Santo. Buscarmos sabedoria, buscarmos a presença de Deus, buscarmos prudência, agirmos de acordo com a mente de Deus e buscarmos as virtudes do Espírito Santo para vivermos da forma como esse livro está nos ensinando a vivermos. Amém? Então vamos aí pegar abrir a sua Bíblia, o caderninho, vai anotando. Amém? Então o homem bom, o homem que quer andar na presença de Deus, que anda na presença de Deus, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele obtém o favor do Senhor. O que é a favor do Senhor? É a graça, é o favor imerecido. Mas aquele homem, aquela mulher que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. Versículo 3. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade. Ele não se estabelece. É como se você pensasse assim: eu vou estabelecer a minha casa sobre uma rocha. Então o ser humano, ele não se estabelece por meio da perversidade. A nossa rocha, a gente estabelece sobre uma rocha, que se chama Jesus. Então a casa que é estabelecida, a pessoa que é estabelecida sobre a rocha que é Jesus, ela estabelece. Ela firma para sempre. Agora o ser humano que se estabelece por meio da perversidade, perverter a verdade, o que é verdade? Jesus. O que é Jesus? É a verdade. Você anda na verdade, você vive a verdade, você tem a verdade dentro de você, você fala a verdade, você vive a verdade. Ah, você é perfeito? Não, você não é perfeito. Mas você busca a cada dia praticar isso, que eu vou falar daqui a pouco no versículo 4. A gente busca busca isso. Isso aí é um processo diário. Não conseguimos pela nossa força. A gente precisa de uma ajuda. Essa ajuda vem do alto, vem do Espírito Santo, que habita aqui, ó. Então, o ser humano que se estabelece por meio da perversidade, perverter a verdade, o ser humano que se estabelece por meio da perversidade, o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, perdão, embolou tudo aqui. Mas a raiz, aí vem o que eu queria falar, mas a raiz dos justos, a nossa raiz, é firme, não será arrancada. Qual que é a nossa raiz? Jesus Cristo. Não será arrancada. Ela é firme e não será arrancada. Essa é a nossa força, é a nossa, sabe, é o fundamento da nossa fé, é a nossa força, é o nosso DNA, não será arrancada. Aleluia. Então nós temos esse tabernáculo que somos nós. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Jesus habita aqui. E a nossa raiz é firme.
é firme e não será arrancada. Pode vir tempestade, tribulação, provação, podemos chorar, podemos até balançar, mas a nossa raiz é firme e ela não será arrancada. Amém? Versículo 4. A mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas a mulher de atitudes vergonhosas é como podridão dos ossos dele. Aleluia. Eu quero fazer um parênteses maior nesse versículo. No caso que deu até uma folha e meia no meu caderno. Porque a gente segue a direção do Espírito de Deus, né? 12, versículo 4. Mulher virtuosa, uma esposa de caráter nobre e reto, conforme Provérbios 31, versículos 30 ao 31. Amém? Dia 31, em nome de Jesus, se Deus quiser, vamos estudar. Agora, vamos analisar aqui uma outra questão. Vamos analisar. O termo hebraico aqui original, né, da mulher que virtuosa, diz respeito à força feminina, ao caráter batalhador, corajoso e determinado das mulheres em geral, mas especificamente das mulheres que temem ao Senhor, das mulheres que têm o amor de Deus dentro delas, que amam ao Senhor, que adoram ao Senhor, que reverenciam ao Senhor, que buscam a palavra do Senhor. E por isso, além de fortes, elas são sábias. Por quê? Elas buscam o Senhor, elas temem ao Senhor, elas são sábias, elas buscam a presença de Deus. Ser sábia é buscar. A mulher não é só virtuosa, ela busca as virtudes do Espírito Santo, porque ela se alimenta da palavra de Deus, e além de tudo ela busca ser sábia, busca a presença de Deus, andar na presença de Deus, falar com a presença de Deus, viver a presença de Deus. Sua atitude dessa mulher é delicada, graciosa, piedosa. É aonde eu entro no início da minha fala hoje. Quando eu falo com vocês que o objetivo do livro de Provérbios, e foi o que eu falei com as minhas alunas presenciais, que vão assistir esse vídeo, minhas queridas, o objetivo do livro de Provérbios é nos ensinar, é um dos objetivos, né? São vários, mas o principal para mim é nos ensinar, queridas, a vivermos de forma piedosa. Entre parênteses eu coloco, vivermos de forma piedosa é santa e inteligente. Ou seja, a gente cresce em santidade todo dia. Inteligente, vivermos de acordo com o intelecto de Deus, que a gente aprende por meio dessa palavra. Diante de quem? De Deus. Coloca 2 pontos aí na minha frase. E o que é isso? É o temor do Senhor, que é a base de todo saber. E vida com Deus. Temos que praticar a verdadeira vida espiritual. Não é só falar, não é só ler Bíblia, não é só ir ao culto. Nós temos que praticar. Não é só ler Bíblia, não, estudar, não, é praticar. Praticar a verdadeira vida espiritual, aí entre parênteses, aí é santidade. Quando você vive e pratica o que nós estamos aqui estudando, lendo, meditando na palavra de Deus. E como que isso é possível? Que só é possível mediante a sabedoria, a presença de Deus e o conhecimento, toda a ciência da mente de Deus, o conhecimento vivo do Senhor.
esses dias, desde o dia 1º de setembro, e sempre eu vou estar falando. Nós podemos aprender por meio dos estudos do capítulo 1 de Provérbios, até o estudo do capítulo 9, versículo 18 de Provérbios. E por meio do quê? Da piedade, que é a santidade, que é exatamente o oposto da vida mundana, da vida desinteressada de Deus. Da vida desinteressada de Deus, que é denominada impiedade, que nós vamos falar muito desse capítulo, desde o capítulo 10 até o capítulo 31. E dentro desse contexto que eu estou falando, que vem a mulher, essa mulher que nós estamos falando que é a coroa do marido, né? Vamos lá. Então ela a sua atitude é delicada, piedosa, que falamos tudo isso aí, e ao mesmo tempo é uma atitude firme, honrada, constante, e demonstra suas virtudes, que são virtudes que vêm do Espírito Santo ao mundo. E isso é um testemunho quando ela demonstra ao mundo, aos familiares. Essa é a mulher descrita no capítulo 31 do livro de Provérbios. E sua intenção é o quê? Sempre fazer o que é certo, é sempre fazer o que é certo e bom. Provérbios 31, versículo 12. Sempre ela tem que perguntar assim: pai, isso te agrada? Eu tenho que fazer isso te agrada? Né? Ela trabalha sempre de bom grado, sem murmurar, sem reclamar, sem ficar queixando, reclamando, murmurando. Provérbios 31, 13. Ela procura socorrer quem está passando por qualquer situação aflitiva. Provérbios 31, 20. Não só, às vezes, aí você pode pensar, mas às vezes eu não tenho condição material, mas você tem condição espiritual, você tem condição emocional. Provérbios 31, 20. Ela exerce diariamente a sabedoria prática, ela coloca na vida prática dela a presença de Deus. Todos os dias ela tenta, ela ora: Pai, me ajuda a viver de forma prática aquilo que sua palavra me ensina. Espírito Santo, me ajuda a não te entristecer, Espírito Santo, com minhas atitudes, com a minha palavra. Me ajuda, Espírito Santo, todos os dias. Provérbios 31, do versículo 20, 26 e 27. Ou seja, ela exerce, ela anda e vive na e com a presença de Deus. E os segredos de sua força, moral e carisma estão em seu amor ao Senhor. Provérbios 31, versículo 30. Então, e a mulher virtuosa, sábia, que anda na presença de Deus, prudente, que age de acordo com a mente de Deus, ela tem um comportamento semelhante ao de Ruth. Capítulo 3, versículo 11. Vamos lá comigo? Capítulo 3, versículo 11, que diz assim: portanto, minha filha, não tenhais medo, fartar-te-ei tudo quanto me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é honrada. O Senhor a honra. E proporciona. Então, a mulher virtuosa, sábia, prudente, tem um comportamento semelhante de Ruth e proporciona com a própria sabedoria, com a própria presença de Deus, honra e muitas alegrias a seu marido, conforme Provérbios, capítulo 4, versículo 9. Vamos lá, Provérbios, capítulo 4, versículo 9. Ela te coroará com um diadema de graça, favor imerecido, sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da tua glória. Ao contrário da mulher virtuosa, dessa mulher que estamos falando aqui, ao contrário,
Eu fiz questão de fazer aqui um paralelo, porque nós estamos estudando paralelo à atitude do justo e do perverso. Ao contrário, nós temos qual tipo de mulher? A mulher insatisfeita, a mulher queixosa, a mulher autoritária, a mulher murmuradora, mandona, escandalosa e agressiva, que se assemelha a um câncer na vida do seu marido e familiares. Provérbios 3:8. Provérbios 3:8. Isso se construirá em saúde para o teu corpo e vigor para os seus ossos. Isso é uma mulher virtuosa. O contrário é o quê? Isso construirá doença para o seu corpo, né? Que é o contrário. E Hebreus 3:16. Hebreus 3:16. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? É uma pergunta. Então está falando aqui dos rebeldes. Versículo 5. Os planos dos justos são honestos. Os planos dos justificados pelo sangue do Cordeiro, eles são honestos. Eles são de acordo com a presença de Deus. Eles são de acordo com a mente de Deus, que a pessoa é prudente. A pessoa ora, né? A pessoa ora, coloca diante de Deus. Mas as sugestões dos ímpios, daqueles que não andam e não têm a presença de Deus, são sempre enganosas. Por quê? O pai da mentira é quem? Satanás. E ele é o pai do engano. Então a gente sempre tem que buscar conselhos de pessoas que têm a presença de Deus. Jamais pessoas que não têm a presença de Deus, porque é muito perigoso os conselhos das pessoas, né? Inclusive nós vamos ter um versículo aqui que fala sobre isso, que até os amigos nós temos que orar para ver se aquele amigo é uma pessoa que é Deus que está enviando, porque se for Deus vai ser amigo de verdade, se não for, é cilada. E se for cilada, nós temos que distanciar, não é verdade? Versículo 6. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, há libertação. Então, as palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quando os justos falam, justificados pelo sangue de Jesus, há libertação. Enquanto os perversos, aqueles que pervertem a verdade, que não têm a presença de Deus, condenam outras pessoas com seu falso testemunho, os justos, justificados pelo sangue de Jesus, glória a Deus por isso, falam a verdade e livram o inocente, com testemunho verdadeiro. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Aqui está falando da casa espiritual também. Pode ser também a casa material, mas aqui eu estou levando para o contexto espiritual, essa casa, onde o Espírito Santo habita. Então os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo, do justificado pelo sangue de Jesus, permanecerá indestrutível. Amém? O homem, versículo 8, é honrado de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a presença de Deus. Mas o que alimenta a perversidade, aquele que perverte a verdade, no coração é desprezado. Versículo 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Ótimo, vamos aprofundar nesse versículo aqui. Então aqui, vamos pegar essa parte aqui. E faz o seu trabalho
e tem um servo. É um servo para si mesmo. É melhor ser uma pessoa de padrões humildes, que se esforça em benefício próprio, do que dar a impressão de grandeza e nem ter o que comer. Isso na outra versão. Ok. Então, a expressão hebraica aqui, original e literal, aquele que se vangloria, significa isso. Aquele que se vangloria. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem inclusiva, do que fingir ser rico e passar fome. Aquele que se vangloria ou dá excessiva honra à sua própria pessoa e a tudo o que faz. Então, traduz o comportamento da pessoa que erroneamente dá mais valor a si e à humanidade do que a Deus. E nós vamos ver aqui versículos que comprovam isso. Vamos comigo lá em João 5, capítulo 5, versículo 44. João 5, 44. Que diz assim: como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem de Deus único? Glória a Deus. Como, né? Romanos 2, versículo 29. Todos dentro desse contexto nos ensinando aí essa palavra, esse versículo aí, né? Nos ilustrando e nos ensinando esse versículo aí. Absolutamente não. Romanos 2, versículo 29. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eita glória! Provérbios 12, versículo 15. Inclusive, nós estamos no Provérbios 12 hoje. As trilhas do desajuizado, os caminhos daquele que não tem a direção de Deus, aos seus próprios olhos, parecem um ótimo atalho. Parece ótimo, ele acha que está se gabando, eu estou arrasando. Antes de tudo, porém, o sábio, aquele que anda na presença de Deus, inclina os ouvidos para os conselhos. Ora, busca o Espírito Santo. Acabei de falar isso. Busca o quê? A direção do Espírito Santo. Busca a direção daquelas pessoas que têm a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Jó 9:20. Jó 9:20. Diz assim: sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Continuando a explicação, devemos corrigir nossa perspectiva em relação a quem primeiramente é digno do nosso louvor. Nossa felicidade e glória estão em reconhecer o amor e o poder de Deus em nossas vidas, pois só o Criador, quem nos concedeu os dons e habilidades que possuímos, só. Jeremias 9, versículo 23 ao versículo 25. Diz assim: assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriará, gloria-se nisso, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são estas as virtudes:
nas quais tenho grande prazer, assevero o Eterno. Eis que se aproximam os dias, declara Yahvé, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Eita glória! Coisa linda, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Coisa linda. Versículo 10. O justo, o justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que verdadeiramente converteu-se a Jesus, ele zela, ele cuida com amor, com carinho dos seus rebanhos, ou seja, das suas criações. Mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Ou seja, nós devemos cuidar das nossas criações. Tem pessoas que acham que bicho é bicho, gente é gente. Não é assim, não. Deus aqui está ensinando que nós devemos cuidar das nossas criações. Nós temos que zelar. O que é zelar? Zelar é cuidar. Deus, ele zela por nós. Ele cuida, ele ama. Ele alimenta, né? Cuidar do frio, né? É alimentar, é cuidar, é dar banho. Nós temos que cuidar. Versículo 11, quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Esse versículo eu levo para o lado espiritual, e é o que eu entendo que estou fazendo agora. Quem dedica ao trabalho de sua própria terra, é o que eu estou fazendo agora. Espiritual, essa lavoura espiritual, esse fruto aqui, ó, espiritual, que eu estou semeando, jogando aqui na terra, do seu coração, dos corações dos meus familiares, de todos aqueles que o Senhor trouxer a mim, ou levar-me. Amém? Ela colherá com fartura. Colherá o quê? As bênçãos espirituais que o Senhor levará. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me abençoou, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos essa promessa. E é isso que eu quero semear na vida daqueles e daquelas que ainda não tomaram posse dessa palavra. Amém? Mas o que vai atrás de ilusões, que ilusões? As ilusões do mundo, as seduções do mundo. É insensato. O que é ser insensato? Não andar na direção de Deus. É ser insensato. Versículo 12. O perverso, que perverte a verdade, que não anda na direção de Deus, que é a mesma coisa do insensato, ele cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Olha só. Então, traduzindo aqui no hebraico, do que caçam os maus. Então, o perverso cobiça do que caçam os maus, mais provavelmente da fortaleza dos maus produz o seu fruto. Dá no sentido de permanecer ou durar. O perverso cobiça a fortaleza de outros homens maus para fortalecer sua própria posição. Os justos, todavia, dependem da sua integridade, que é Cristo, né? E por isso permanecem. Amém. Então, o perverso, aquele que perverte a verdade, que não anda nos caminhos do Senhor, ele cobiça do próprio mal, né? Igual está falando aqui na outra versão, das fortalezas dos outros que são maus também. Agora, a raiz dos justos, que é Cristo, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Amém? Então, aqui, ó, eles cobiçam, o perverso cobiça a fortaleza de outros homens maus. Para quê? Para fortalecer sua posição. Nós, justos, justificados pelo sangue de Jesus, nós dependemos de quê? De Cristo em nós. Da nossa raiz, que permanece para sempre. A gente não depende de cobiçar do outro, tirar do outro. Nós nem devemos preocupar com isso, né? Agora, o perverso não, o perverso inveja.
cobiça, que são qualidades, que são defeitos, né? Não é nem qualidade, retira isso. Deixa eu me posicionar melhor aqui, que são defeitos de caráter que o ímpio tem, né? E que vem do maligno, que não fazem parte do caráter do cristão. Cobiçar, invejar, ciúmes, isso não é de Deus. Então ele cobiça, ele inveja. Até o que o mal tem, ele está cobiçando. Versículo 13. O perverso cai em contradição e se enreda com o seu próprio falar malicioso. Mas o justo, justificado pelo sangue de Jesus, não se preocupa por falar francamente. O que perverte a verdade, ele mente. O pai da mentira é Satanás, né? É o pai da mentira. Então, o perverso, ele cai em contradição. A pessoa que mente muito, ela cai em contradição. E se embola, se mistura, tropeça, né? Ele cai em contradição. Mas o justificado pelo sangue de Jesus, ele não se preocupa em falar francamente. 14. Do fruto da boca, o ser humano conquista o que é bom para si. Do fruto da boca, daquilo que se expressa, né? O ser humano conquista o que é bom para si. E o trabalho de suas mãos será recompensado. Isso aqui é muito importante, esse versículo. E eu falei isso muito ontem. E sempre falo. Palavras produzem frutos, tal como as ações. Eu costumo falar, o que você planta, você colhe. Assim como as palavras produzem frutos, tal como ações também. Então, a nossa boca, ela tem poder para a vida, como fala em Tiago, assim como para a morte. Nós justos, nós temos que vigiar o que falamos. Porque o ímpio, igual nós vimos em Provérbios 11 ontem, a palavra de destruição, a palavra é ruína, a palavra de brutalidade, a palavra de morte. A nossa tem que ser o contrário. Então, a nossa boca tem o poder para a vida e para a morte. E Provérbios, o livro de Provérbios, nos ensina que nós, justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, nós temos que ter os lábios prudentes. Os nossos lábios têm que agir de acordo com a mente de Deus. Lá em Provérbios 10, 13 fala isso. E se encontra o quê? A sabedoria, a presença de Deus. E a língua dos justos é o que? Prata da melhor qualidade. Provérbios 10, 20. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas. Alimentam o quê? Espiritualmente e emocionalmente. Provérbios 10, 21. E outras partes de Provérbios também. Estou citando um versículo, mas são muitos. A boca do justo produz sabedoria. De novo, Provérbios 10, 31. Os lábios do justo é fonte de vida, é manancial de vida. 10, 11. E eu posso ficar aqui horas enumerando sobre a boca dos justos. Amém? Então nós temos que orar, porque o Espírito Santo, todo dia eu oro, Espírito Santo, ajude-me a não te entristecer, porque o que entristece o Espírito Santo entristece ou alegra, né? É o que falamos, ou é o nosso falar, ou é as nossas atitudes. Ou depende do que nós falamos, ou nossas atitudes. Então a nossa boca tem que ser bênção. Amém? E exatamente o oposto é o ímpio, o infiel, o ateu, o nécio. A boca dele profetiza morte, perverte a verdade. É o contrário. Então nós temos que dentro desse contexto, vigiar do versículo 14, que do fruto da nossa boca nós temos que viver e falar como a palavra nos ensina, o fruto do Espírito. A nossa boca tem que ser sábia, falar de acordo com a presença de Deus, prudente, de acordo com a mente de Deus e virtuosa, com as virtudes do Espírito Santo. Lúdia de Oliveira, é fácil? Não. Nós temos que pedir
e clamar com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. É Ele que nos transforma, é Ele que nos capacita, mas nós temos que querer, nos esforçar, no sentido de orarmos e buscarmos isso. Amém? Olha lá, do fundo de sua boca o ser humano conquista o que é bom para si, vida, ou o que é ruim para si, morte. E o trabalho de suas mãos será recompensado. As trilhas do desajuizado, as trilhas, presta atenção aqui, aos seus próprios olhos, parece uma ótima atalho. Antes de tudo, porém, o sábio justo, que anda na presença de Deus, inclina seus ouvidos para os conselhos. Toda vez que você ouvir trilha, atalho, você lembra da palavra tortuoso. É o caminho do insensato. É o caminho daquele que não anda na direção de Deus. É o caminho dos desajuizados, que estão fora da direção de Deus, dos caminhos do Senhor. Ao contrário da estrada plana, reta do caminho de Cristo, que o sábio, que tem a presença de Deus, anda. E esse sim, ouve o conselho, busca o conselho do Espírito Santo e de pessoas que estão e andam na presença do Senhor. Amém? 16. O tolo, o insensato, revela de imediato o seu aborrecimento. É de imediato. Mas a pessoa prudente, a pessoa que age de acordo com a mente de Deus, ignora o insulto. Aqui eu tenho, nessa versão falando sobre isso, que diz assim: a ira do insensato. O insensato perde o controle quando ofendido. Mas o homem prudente, a mulher prudente, que age de acordo com a mente de Deus, ignora o insulto. Por quê? Porque se você tem o fruto do Espírito dentro de você, você tem um domínio próprio. Você ignora o insulto e segue adiante. Agora, o tolo não. Vaidoso não. Todos os dias eu peço o fruto do Espírito. Pai, derrama aqui, Espírito Santo. Né? Quando eu oro lá em Efésios para poder fortalecer o meu espírito, eu falo: Pai, crucifica minha carne, crucifica o meu eu, as minhas vaidades, e fortalece o meu espírito. Que meu eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça. Que o trono aqui dentro, ó, só o Senhor sentado, meu eu lá no chão, ó, subjugado. Porque o Senhor venha ter o total controle. Porque o tolo revela de imediato o seu aborrecimento e dá o piti. Mas a pessoa prudente que age a acordo com a mente de Deus é sábia. Ignora o insulto. Vai para dentro do quarto e coloca aquela situação diante de Deus. Fala: ó, Pai, fiquei aborrecido sim, fiquei chateado sim, mas eu coloco diante do Senhor a situação, a questão. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não sou eu, né? E ignora e vai. E tem domínio próprio. E lá na frente você vai ver depois Deus agindo. Não somos nós, é o Senhor. 17. A testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentira. A testemunha leal é quem? A pessoa que tem a presença de Deus, a pessoa que anda no Espírito, a pessoa justa, justificada pelo sangue de Jesus. Mas o falso depoente, quem que é o falso depoente? O falso depoente é aquele que anda no mundo, né? O nécio, o ímpio, que conta mentiras. Quem que é o pai da mentira? As palavras do 18, importante, nós vamos aprofundar no 18. As palavras do tagarela, do fofoqueiro, ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios, a língua daqueles que têm a presença de Deus, promove a cura. Na outra Bíblia fala, é medicina. Aleluia, vamos lá. Glória a Deus. Aqui na João Ferreira de Almeida diz assim: (18) 18 fala assim, vamos lá.
A expressão tagarelice, nesse versículo, vem do original hebraico e tem o sentido de falar sem discernimento. Lá em Efésios, uma das orações que eu faço, eu oro pedindo ao Senhor todos os dias que o Espírito Santo venha me dar discernimento. O que é pedir discernimento? É pedir que o Espírito Santo venha nos dar todo dia, nos mostrar o que agrada do que não agrada ao Senhor. Pai, isso aqui vai te agradar? Isso aqui não vai te agradar? Então nós temos que orar todos os dias perguntando: Pai, o que te agrada do que não te agrada? Então, falar sem discernimento é quando você fala sem a presença de Deus. Você fala sem a direção do Espírito Santo. Você não fala pelo Espírito, você fala pela carne. É literalmente falar pelos cotovelos, né? É entregar-se a conversas tolas, mentirosas, inúteis. Falar sem refletir sobre as possíveis consequências. Aí a pessoa vira para você e fala assim: ah, fulano, mas eu estou falando a verdade. Mas nem sempre Deus quer que você fale a verdade. Porque às vezes o tagarela fofoqueiro, ele pode até estar falando a verdade, mas aquela conversa é fofoca. E aquela conversa, como falar em Efésios 24, 29, não é bênção, não edifica. Então cai aqui no versículo 18, as palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Não vai ser a palavra assertiva, nem abençoadora, nem que edifica. Entendem? Então vamos lá. Essa curiosa palavra hebraica, ela ocorre somente aqui em toda a Bíblia. Contudo, no Novo Testamento, Jesus resgata o sentido dessa expressão e Mateus usa um termo grego originado na mesma raiz, que se traduz por usar de vãs repetições, lá em Mateus 6,7. A tagarelice, portanto, é a falta completa de domínio sobre a língua e, consequentemente, sobre as atitudes, que nós vamos lá agora abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 12. E eu oro e aconselho a todos os dias orarmos para que o Espírito Santo, a submetermos a nosso falar, a nossa língua ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha ter o total domínio sobre o nosso falar. Que o Espírito Santo venha nos dar uma língua sábia, uma língua com a presença dele, com a presença de Deus, uma língua prudente. Que venhamos falar de acordo com a mente de Deus e virtuosa, com as virtudes do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Tiago 3, versículos 5 ao 12. Vamos lá. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha? Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível domar. E, de fato, tem sido domada pelos seres humanos. E a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos os nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salubre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. É o que eu disse. A língua tem o poder para a vida e para a morte.
Provérbios inteiro fala sobre a boca do justo, que tem que ser vida, medicina, fonte de vida, libertação, alimento. Do contrário, a boca está sendo igual a boca do ímpio. Oremos em nome do Senhor Jesus, que o sangue do Cordeiro lava-nos e purifica-nos de todo o pecado. E dai-nos uma língua sábia, prudente e virtuosa, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Versículo 19. Os lábios de quem diz a verdade, tem a presença de Deus, permanecem para sempre. Mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. É o que nós acabamos de dizer. A nossa língua tem que falar a verdade. Nós temos que servir a Deus, não é Satanás não, porque o pai da mentira, você sempre fala isso, é Satanás. 20. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos que cooperam pela paz. Versículo 20. Versículo 21. Nenhum mal abaterá o justo. Abaterá o justo. Mas os perversos estão cobertos de problemas. Vamos lá. E eu quero falar esse versículo na versão... Não, é só na minha versão mesmo. Nenhum mal abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Amados, absolutamente nada que venha sob a ordem do mal, por ou pelo mal, acontece com aquele crente fiel. Glória a Deus. O Senhor pessoalmente, glória a Deus, é quem cuida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo as situações difíceis, as situações de crises e sofrimentos, né, que fazem parte do seu plano de salvação, santificação e vida eterna, mesmo nessas situações, o Senhor está no controle. E vamos lá. Salmo 34, versículo 22. Vamos lá. Salmo 34, versículo 22. O Senhor está no controle. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Obrigada por essa palavra, Pai, maravilhosa. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te alcançará. Desgraça alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Romanos 8, versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Oh, Pai, muito obrigada. Dos que foram chamados conforme seu plano. A palavra de Deus conforta, né? Glória a Deus. Vamos lá. Diferentemente do tagarela ou do ímpio, a palavra daquele que confia no Senhor, do sábio, daquela que tem a presença de Deus, realiza um trabalho, amado e amada, terapêutico. Um trabalho de medicina da alma e no corpo de seus ouvintes. Onde que eu posso ver isso, Ludmila? Você pode ver isso comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 22. Olha que coisa linda. Eu sou suspeita porque eu acho tudo lindo. Filha minha, filho meu, está me ouvindo agora, dá atenção às minhas instruções, às minhas entrelinhas.
Aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista. Guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas. Versículo 22, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o teu corpo. Provérbio 15, versículo 4. Diz assim, 15, versículo 4. Versículo 4. 15, versículo 4. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. E é verdade. E é verdade. Ficar perto de uma pessoa que tem o falar perverso, o falar negativo, o falar desanima o espírito, dá até depressão. Por isso, quando a pessoa fala assim, eu tô com depressão, examina com quem que ela anda, examina, faz um histórico. A primeira coisa que eu falo é a ausência de Deus. É a ausência da palavra de Deus, é a ausência de fé. Aí você vai falar, não é não, Ludmila, eu tive depressão. Aí você vai falar, você não tinha fé? Não tinha. Superficial. Eu não conhecia isso aqui. Eu conversava com Deus, eu tinha lá minhas meditações, sabe? Mas não era profundo, eu não conhecia a palavra, mas nem pouquíssimo. Eu achava, entre aspas, conhecia. E foi lá clamando pelo Senhor, pela minha salvação, pela libertação, né? Que Jesus me encontrou. E aí eu vi que era cura de depressão. Foi quando Jesus entrou. Então, quando você deixa Jesus entrar, é terapêutica. A palavra é terapêutica. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Amados, queridos e queridas, eu estou aqui. Diferentemente do tagarela e do ímpio, a palavra daquele que confia no Senhor, do sábio, da sábia, que tem a presença de Deus, ele realiza um trabalho terapêutico na alma e no corpo de seus ouvintes. Ou seja, a palavra de Deus, ela é terapêutica. Realiza um trabalho terapêutico no corpo e nos ouvidos dos seus ouvintes. É o meu objetivo. E a partir do momento que eu fui curada, que eu fui salva, que eu fui liberta, eu chegava para os pastores de onde eu congregava, na época, né, depois dos testemunhos, falava assim, eu quero usar a psicologia, do dom que Deus me deu, e da teologia, que Deus me deu, a oportunidade, né, de estudar ambos, unir e ajudar as pessoas para a cura de alma e espírito. É o canal, é tudo. É a palavra. E foi sensacional. Amém? Porque é ele. É terapêutico. É terapêutico. Então, o crente precisa estar, continuando, o crente precisa estar sempre em muita comunhão. É isso aqui, que é a conclusão desse processo que eu estava, né, só citando aqui alguma coisa, numa outra oportunidade eu dou um testemunho melhor, que foi maravilhoso, mas o crente precisa estar sempre em muita comunhão com o Espírito de Deus. É a palavra e o Espírito de Deus, cuidando para não se deixar levar pela carne, pelo eu, pelas vaidades, ou pelas provocações do mundo, e perder o controle da língua. Não pode, porque cai. Nenhum mal se abaterá o justo, mas os perversos estão cobertos de problemas. Então, por onde que entra muitas vezes os problemas na vida do justo? Acabamos de ver aqui a revelação. Então, ter muito cuidado para as provocações do mundo e perder o controle da língua.
Vamos comigo lá, Salmo 106, versículo 33. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, uma prova do que eu estou falando, induziram Moisés a falar sem refletir. É essa hora que a gente cai. Foi a hora que Moisés caiu. O tempo todo obediente, fazendo tudo certinho. Mas eles ficaram ali, ó, perturbando Moisés. Perturbando. Então, nós precisamos estar ali em comunhão com o Espírito de Deus, cuidando para não se deixar levar pela carne, pelo eu, pelas vaidades, amém? Ou pelas provocações do mundo e perder o controle da língua. Como tem essa passagem de Salmo 106, 33 de Moisés. Versículo 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa. O pai da mentira é Satanás. Não preciso nem de eu explicar. Mas se compraz imensamente com os que falam a verdade. Tem a ver com o versículo 19 que eu já expliquei. O homem sabe, a mulher sabe que tem a presença de Deus, não alardeia seus conhecimentos. Não fica falando, se vangloriando, que nós já falamos aqui hoje também. Mas, que eu já falei aqui hoje também, mas o coração daqueles que não têm a direção de Deus é como fonte a jorrar insensatez, só fala besteira. A boca fala que o coração está cheio, como já disse. Se o meu coração, o seu, está cheio de Jesus, não vai sair insensatez, vai sair só coisa sensata, né? Vai sair Jesus. As mãos zelosas e delicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Eu levo muito que o contexto para o lado espiritual, mas também você pode levar para o lado profissional, mas a palavra aqui é para o lado espiritual, para a sua vida em todos os contextos, né? Mas no caso aqui eu estou levando para o lado espiritual, amém? O coração ansioso, o coração sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem Jesus, deprime o ser humano. Eu acabei de falar isso aqui. A pessoa sem a presença de Jesus, do Espírito Santo, ela vai ter depressão. Deprime. Mas uma palavra de encorajamento o anima. Foi o ensinamento que nós acabamos de compartilhar juntos aqui no versículo 21. Né? Amém. Versículo 25, 26. O homem honesto, o homem justo, o homem justificado pelo sangue do Cordeiro, é um bom guia para os seus amigos. E é verdade. A pessoa que tem Jesus na vida dela, ela é um bom líder, ela é um bom guia, ela é um bom administrador. Mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. E é verdade. Nós já falamos isso hoje também, né? Sobre os trilhos, né? E aqui no versículo 26, eu tenho aqui na outra versão, falando assim, o justo investiga seu companheiro. Tal investigação é necessária, pois o caminho dos ímpios conduz ao erro. O que é isso aqui? É bom sempre nós orarmos, né? Orarmos quando surgem novas pessoas em nossas vidas, amigos, amizades, novos relacionamentos, orarmos se é de Deus, se aquela pessoa é de Deus, foi Deus que colocou, né? Em tudo orarmos, colocar tudo diante de Deus, para ver o propósito, para ver se é de Deus, tudo investigarmos, né? Porque, como está dizendo aqui na palavra, tal investigação é necessária, pois o caminho dos ímpios sempre conduz ao erro. Então, nós temos que buscar sempre o conselho, buscar a sabedoria, o conselho de sábios, buscar a sabedoria dos sábios, buscar nas orações a direção do Espírito Santo. Amém? 27. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Aqui no sentido espiritual, né? Tudo no sentido espiritual. No caminho da justiça, no caminho de Cristo, no caminho do sacrifício de Cristo, no caminho da justiça, está a vida eterna. Este é o caminho que nos livra da morte. Amém. Então,
esse versículo alude à imortalidade dos justos. Então, o que está dizendo aqui? Qualquer pessoa... Perdão que eu estou... Virou a folha errada aqui. Em todo o Antigo Testamento, tá? Esta é uma das poucas passagens que afirma categoricamente a imortalidade da pessoa humana, alma, no caso espírito ou espírito humano. No caso aqui, geralmente eu falo espírito, né? Porque teologicamente é espírito. O corpo é formado por alma, espírito, corpo, a carne, alma e espírito. Então, espírito. O andar do crente no caminho, Jesus Cristo, o Messias, reflete durante sua existência na terra a luz da sua fé por meio das obras que realiza e aflui para a vida eterna, de maneira que não há, para o que crê no Senhor, morte espiritual. Então vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 2. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Provérbios, capítulo 11, versículo 4. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. O sacrifício de Cristo livrará o fiel, o justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, da morte. Provérbios 1, 22. Até quando, ó insensatos, esses que não andam na direção de Deus, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento, a ciência da mente de Deus? Até quando? Né? Por que está fazendo essa pergunta? Porque esse Provérbios 21 aqui, ele é muito importante. Porque aqui depois que tem essa chamada, a palavra fala, convertei-vos à minha exortação, né? Aí fala, eu estou chamando para arrependimento, vocês estão recusando, rejeitando a disciplina, zombando, né? Eu supliquei, ninguém quis me dar. Aí depois mostra no finalzinho do Provérbios, no capítulo 1, que eles vão comer do fruto das decisões, das atitudes, né? E mostra qual que é. O versículo 32 fala, pois a imprudência dos necios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos levará à destruição, à morte eterna. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum, que é a vida eterna. E Provérbios 9, versículos 7 e 8, que diz assim, o que censura o zombador traz afronta sobre si, o que anda na carne. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome, portanto não admoeste o escarnecedor. Para que não te aborreça, repreende o sábio, aquele que tem a presença de Deus, e ele te amará. Porque a pessoa que tem a presença de Deus, se repreende, ensina, ela te ama, porque ela quer aprender mais, ter mais a presença de Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Então, no caminho da justiça, no caminho do sacrifício de Cristo está a vida eterna. Este é o caminho que nos livra da morte eterna, do Sheol, do inferno, do lugar dos mortos. Deus querido e amado, essa palavra linda, eu te agradeço. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigado você que ficou comigo, estudando juntos a palavra. Estou à disposição para qualquer dúvida, comentário, esclarecimento. Amém? Eu peço que curte esse vídeo, compartilhe, se inscrevam, divulguem essa palavra. Amém? E amanhã estaremos de novo estudando Provérbios. Vai ser o Provérbios 13. E Jesus abençoe e tenha uma boa noite. Um abraço.